desculpa, minha internet caiu. Mas deu para ouvir? Deu para ouvir, sim. É porque caiu na última hora. Então, hoje teremos, excepcionalmente, mais um dia de leitura, né? Porque a nossa irmã não pôde vir hoje, né? Juliana Aracaki. Prontinho. Então vamos dar início à leitura no seu capítulo 6, algumas leis da fraternidade oculta. Não é nada fácil para nós reconhecer que as ações dos mestres são governadas por uma lei imutável. O mestre Kuthumi escreve Sinet: nenhum de vocês chegou a formar uma ideia exata dos mestres ou das leis de ocultismo pelas quais eles seguiam. O mestre Moria uma vez pediu a Sinet para fazer sua loja compreender que ele era o agente, não árbitro do karma. Pensar um pouco nos mostrará isso, pois o que é a grande lei no Oriente chamada karma, que significa ação e reação, descrita pela ciência como igual e oposto, senão a grande vontade e o propósito do universo, sempre se deslocando, como Emerson nos diz, na direção da beatitude e da realização de cada ser vivo, aquele acontecimento divino distante, para o qual toda a criação se dirige. Na terminologia religiosa, podemos chamá-lo de vontade de Deus. Pode essa vontade de amor imortal significar um mal para nós? De maneira nenhuma, mas podemos exclamar: há tanto mal no mundo. Sim, mas é feito principalmente pelo homem. Diz o mestre: o mal não existe per se, e não é senão a ausência do bem. Ele existe somente para aquele que é transformado em sua vítima. O mal procede de duas causas, e assim como o bem, não é uma causa independente na natureza. A natureza é destituída de bondade ou maldade. Ela segue somente leis imutáveis quando dá vida e alegria, ou envia sofrimento e morte, e destrói o que criou. A natureza tem um antídoto para cada veneno, e suas leis têm uma compensação para cada sofrimento. O verdadeiro mal procede da inteligência humana, e sua origem está inteiramente no homem pensante, que se dissocia da natureza. Só a humanidade é então a verdadeira fonte do mal,
O mal é o exagero do que é bom, produto do egoísmo e da ganância humanos. Pense profundamente e você verificará que, salvo a morte, que não é um mal, mas uma lei necessária, e acidentes que sempre encontrarão sua compensação numa vida futura. A origem de todo mal, pequeno ou grande, está na ação humana, no homem, cuja inteligência faz dele um agente livre na natureza. O homem preso ao jogo de par de opostos foi dotado de livre-arbítrio e livre escolha, e deve aprender como escolher o bem e rejeitar o mal, e finalmente se erguer àquele amor fundamental que ultrapassa tanto o chamado bem quanto o mal. Podemos nos lembrar das admiráveis palavras de Robert Browning: o mal é zero, é nada, é silêncio implicando em som. Amor é o poder construtivo, o poder unificador do universo. Seu oposto, ódio, é destrutivo. Então, posto que o universo continua em seu caminho belo, organizado, o amor deve estar no coração dele e ser o seu propósito. O mal tem o seu propósito cósmico no esquema das coisas, e até mesmo a suprema corporificação do mal, os irmãos da sombra, o caminho da mão esquerda. Há uma admirável história nas escrituras hindus. Ela conta como a roda que agitou o oceano da existência foi movimentada tanto pelos anjos bons, os devas, quanto pelos anjos maus, os asuras. Um empurrou a roda numa direção e o outro na direção oposta, mas ambos fizeram a roda girar. O homem imortal, que na verdade somos nós, nunca pode ser destruído, e tudo o que lhe acontece, mesmo trágico, desastroso, terrível, é para nossa futura bênção e aperfeiçoamento. Entretanto, estritamente falando, não existe algo como mau karma. Todas as coisas trabalham juntas para um bom final. Quando começa a lei de ação e reação a agir? Na aurora do universo, quando os polos do espírito e da matéria, vida e forma, separam-se e diferenciam-se, começa a relação das partes separadas. Como o mestre Kuthumi diz, nossa filosofia é proeminentemente as ciências dos efeitos por suas causas, e das causas por seus efeitos. A vontade cósmica encontra seus agentes e sua corporificação no homem perfeito. Repetidamente eles próprios assim o dizem. Escreve o mestre Mori: conosco lei é lei, e nenhuma força pode nos fazer alterar coisa alguma em nosso dever. E desse dever diz ele, sempre foi e será escravo. Assim escreve o mestre Kuthumi. Não temos favoritos, não desrespeitamos regras. Por isso eles nunca interferem no trabalho que a grande lei promove, seja em si mesmos ou em relação a outros indivíduos ou nações. Ensine a evitar as causas quanto à agitação do efeito. Deixe que siga seu curso. Diz a voz do silêncio.
Fica bem claro agora por que a grande fraternidade branca não pode, como frequentemente me perguntam, evitar as guerras mundiais. Se a ignorância humana e suas consequências, medo, egoísmo e ganância, produziram um horrível resultado, a fraternidade não poderia evitá-la ou desviá-la. Nem pode um adepto fazer isso por seu Shela. O mestre Moria escreve sobre um grande distúrbio que afligia a HPD. Ela sofre agudamente e eu não posso ajudá-la porque tudo isso é efeito de causas que não podem ser desfeitas. Ocultismo em teosofia. O que o mestre pode fazer se o discípulo for completamente de todo o coração dedicado é arrumar a sequência de certos acontecimentos kármicos, mas nunca pode anulá-los. Trabalhando com a lei, os adeptos muito sabiamente não apressam os acontecimentos. O mestre Moria escreve: o mundo não foi feito num dia, que a evolução siga seu curso natural. Se a desviarmos, produziremos monstros, presumindo guiá-la. Mesmo no desenvolvimento de seus Shelas, o mestre não usa uma pressão extra. A visão e a audição divinas não são obtidas num curto nascimento. Apesar de serem capazes de ver futuros acontecimentos, eles são impedidos de usar poderes anormais que possam interferir no karma de uma nação. Nem lhes é permitido usar esses poderes anormais, até que todos os meios comuns tenham sido tentados e tenham falhado. O adepto tem um profundo respeito pela vontade livre de tudo quanto vive. É contra as leis de seu mundo dar ordens, dirigir ou dizer às pessoas. Mesmo seus Shelas sabem o que fazer. Escreve o mestre Cthulhu. Somente os adeptos são proibidos por nossas sábias e intransgressíveis leis de subjugar totalmente outra vontade mais fraca, a de um homem nascido livre. Este último processo é o favorito dos irmãos da sombra. Ele explicou a razão disso a Leadbeater. Se eu exigisse que você fizesse uma coisa ou outra em vez de simplesmente aconselhá-lo, eu seria responsável por todos os efeitos consequentes do seu passo. E você teria apenas um mérito secundário. Bem se verá que isto é verdade. Carta de número 7. Há aqui uma lição para muitos de nós. Pessoas intrometidas que gostam de dirigir a vida dos outros atraem como uma verdadeira causa essas decisões e ações. E os resultados kármicos em vidas futuras, causando-lhes muitas complicações. Mesmo no caso de seus Shelas iniciados ou não, o mestre evita tomar decisões por eles, ou mesmo dar-lhes conselhos em demasia. Até a última e suprema iniciação, diz o mestre, todo Shela é deixado ao seu próprio julgamento e critério. Temos que vencer nossa própria batalha. E o adágio, o adepto se faz, ele não é feito. É totalmente verdadeiro.
posto que cada um de nós é o criador e produtor das causas que nos levam a esses ou aqueles resultados, temos de colher aquilo que semeamos. Nossos chelas são ajudados, mas somente quando são inocentes das causas que os levam às dificuldades. Quando tais causas são geradas por influências alheias e externas. A vida e a luta pelo adequado seriam muito fáceis se tivéssemos todos varredores seguindo-nos para limpar os efeitos que gerássemos por nossa imprudência e nossa presunção. É fácil ver porque esta lei prevalece, de que outra maneira a não ser por tentativa e erro poderia o poder de um homem de julgar, intuir e escolher ser desenvolvido. No velho mito cósmico do Jardim do Éden, a alma nascente comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nas palavras do Oriente, entrou no jogo dos pares de opostos, de modo que ela pudesse aprender como escolher o bem e rejeitar o mal. O mestre não disse nem mesmo a HPB e ao coronel exatamente o que fazer. Ele escreve: os fundadores não oraram a nenhuma deidade no começo da sociedade teosófica, nem pediram desde então seu auxílio. Auxiliamos nós, os fundadores? Não. Eles foram auxiliados por sua própria inspiração e autoconfiança e sustentados por sua reverência pelos direitos do homem. E mais uma vez escreve: nós aconselhamos e nunca damos ordens, mas influenciamos os indivíduos. E falando sobre HPB, o mestre escreve: de acordo com nossas regras, a Mória não era permitido proibi-la de tal opção. Os irmãos nunca transgridem mensagens através de médiuns espíritas. O mestre de Valcum, escrevendo no lugar do mestre Kuthumi, faz uma advertência sine, visto que mesmo naqueles primeiros tempos, clarividentes e médiuns estavam transmitindo mensagens dos adeptos e declarando tê-los visto e entrado em contato com eles. Sua aparência pode facilmente ser simulada no plano astral. Assim diz o mestre de Valcum, sabendo o quanto tais acontecimentos podem levar muitos teosofistas ao erro, e seu mestre, o Mahatma Kuthumi, houve por bem emitir a seguinte resolução: doravante, qualquer médium ou vidente que queira alegar que tenha sido visitado pelo meu mestre, ou com ele tenha conversado ou tenha visto, terá que validar sua alegação com 3 palavras secretas que ele, meu instrutor, comunicará e guardará no cofre de Aohumi e de Apessinet. A seu pesar, meu mestre é forçado a dar este passo, porque recentemente tais fraudes têm acontecido com bastante frequência, requerendo assim providências urgentes. O adepto não é contra a verdadeira mediunidade, e ele mesmo descreve a diferença.
Não é contra o verdadeiro espiritismo que nos colocamos, mas contra a mediunidade indiscriminada, as manifestações físicas, as materializações e, especialmente, os transes e as possessões. O mestre também aponta o que está por trás dessas manifestações, como HPB também o faz frequentemente. Ele explica que somente o ego divino em cada homem é imortal, não sua personalidade passageira. E aquilo com que o espiritismo frequentemente entra em contato é somente a casca abandonada da personalidade que partiu, temporariamente galvanizada numa vida espúria pela vitalidade do próprio médium e também numa certa extensão. 5% diz o professor Crawford, por todos aqueles que estão presentes na reunião. E agora ele escreve: vocês podem compreender a razão pela qual tão fortemente nos opomos ao espiritismo e à mediunidade. O espiritismo tem evoluído muito desde então e atualmente tem um modo de pensar muito semelhante ao nosso. Ocasionalmente o mestre permite tais ilusões. Ele escreve: pode acontecer que por motivos que não podem ser revelados, os médiuns e seus fantasmas não sejam impedidos por nós e fiquem livres não só para personificar os irmãos, mas até mesmo para forjar nossa caligrafia. O mestre pode sempre se comunicar com alguns de nós, se assim desejar, diretamente, às vezes por precipitação, que ele chama de telegrafia mental. E ele também escreve que o médium e o Shela são diametralmente diferentes. O último age conscientemente, enquanto o médium é inconsciente. Este é um assunto importante a ser pensado nesses dias, quando tantos médiuns e clarividentes estão transmitindo mensagens e diretrizes em nome de muitos membros da comunidade dos adeptos. É realmente extraordinário o rápido crescimento de tais ilusões. No curso de minhas viagens, tenho pessoalmente encontrado muitos dos assim chamados adeptos iniciados, muitos dos quais declarando-se adeptos de alto grau. Por exemplo, acredite quem quiser, já encontrei diversas encarnações do Senhor Cristo, bem como de Nossa Senhora e mais uma vez um apóstolo. Também mulheres bastante ajuizadas, alegando que viriam a ser a mãe do novo Cristo, que está por vir. Algumas vezes seus próprios maridos acreditavam nisso, bem como a corporificação de nossos mestres, que são bem conhecidos em ocultismo. Espanta-me a credulidade humana, pois em quase todos esses casos encontrei homens e mulheres devotados, seguindo essas pessoas desorientadas. Encontrei também membros do caminho da esquerda e seus discípulos, mas sobre esses não descreverei. Em nota de rodapé diz que o caminho da esquerda é uma expressão que tem relação apenas com o ocultismo egoísta, contrário à evolução espiritual. Há muitos clarividentes sinceros, mas não treinados.
que transmitem mensagens e ensinamentos supostamente vindos dos mestres de sabedoria. Quando pela primeira vez encontrei clarividentes e médiuns, fiquei imensamente impressionado. Mas uma longa experiência ensinou-me desde então a ser extremamente cautelosa em relação a qualquer expressão psíquica ou visão. Uma sensitiva nata que eu conheci bem na África do Sul e que ao mesmo tempo é dotada de considerável força de caráter e bom senso, disse-me várias vezes ter, em sua própria experiência, descoberto que quase todas as aparições astrais são mentirosas. O plano astral é o que HPB chama o mundo da grande ilusão, e diz que nenhuma flor colhida nessas regiões foi transportada para a Terra sem sua serpente enrolada em sua haste. Ela comenta aqui as palavras de A Voz do Silêncio, que chamam o plano astral de sala do aprendizado, e diz: nela a alma encontrará a floração da vida, mas sob cada flor haverá uma serpente enrolada. Somente pela compreensão dos planos espirituais mais elevados é que esses fenômenos podem ser corretamente entendidos e avaliados. Isso requer um treinamento longo e estrito, bem como uma iniciação que capacite quem vê a ver corretamente. Depende especialmente da pureza desinteressada do sensitivo. O mestre escreve: muitas das comunicações espirituais subjetivas, em sua maioria quando os sensitivos têm a mente pura, são reais, mas é bastante difícil para o médium não iniciado fixar em sua mente os quadros corretos daquilo que vê e ouve. Mais uma vez ele escreve: há aqueles que são voluntariamente cegos e outros que o são involuntariamente. Os médios pertencem à primeira classe e os sensitivos à segunda. A menos que iniciados e treinados regularmente no que concerne à compreensão espiritual das coisas e supostas revelações feitas ao homem, em todos os tempos desde Sócrates, passando por Swedenborg, nenhum vidente ou clarividente autodidata viu ou ouviu de maneira completamente correta. Facilmente se pode ver a razão disso, consciente ou inconscientemente, a maior parte das vezes inconscientemente. Estamos criando e espalhando incontáveis formas pensamento. Povoamos nossa corrente no espaço, como disse o Mestre, com criações de nosso pensamento, um mundo de memórias, esperanças, satisfação de desejos. É com este mundo e através da janela colorida de sua condição psíquica que o vidente não adestrado entra em contato. A mais leve satisfação do desejo aí toma forma. Tal forma pensamento pode ser animada por um espírito da natureza que não tenha senso moral ou sentimento de certo ou errado como nós temos. E assim aparece como anjo de luz, dizendo-nos exatamente o que desejamos ouvir. Charles Webster de Bitter sempre nos advertiu que tomássemos cuidado com qualquer visão que nos bajulasse. Temos recebido muitas mensagens supostamente vindas dos mestres,
muitos ensinamentos autorizados de todas as direções, mas raramente o adepto faz este tipo de coisa. Ele nem mesmo gosta de ser citado, que me perdoe por isso. Como ele uma vez escreveu a Sinet: você pode usar os argumentos, mas não minha autoridade ou meu nome. A última coisa que o mestre de sabedoria ou seus discípulos desejam é serem transformados num oráculo infalível. Lembro há muito tempo uma senhora que fazia parte da sociedade teosófica. Achou que podia fazer a escrita mediúnica. Penso que a escrita mediúnica é frequentemente uma revelação do subconsciente pessoal. Ela começou a receber mensagens do outro lado e finalmente chegou ao ponto onde supostamente adeptos elevados escreviam usando sua mão, especialmente alguém que ela supôs ser o mestre Hilarion, o senhor do quinto raio em evolução. Todas as comunicações se encerravam com as palavras: assim diz Hilarion. Ela me mostrou com grande orgulho. Mas, minha querida, disse eu, isto não parece de um mestre de sabedoria. Nenhum adepto seria tão pomposo. Eles são a alma da humanidade. O mestre Kuthumi, escrevendo a Sinet, termina: aceite minha pobre bênção. Ele não me ouviu, ela não me ouviu. Posteriormente as coisas foram além. Não somente o mestre Hilarion escrevia mensagens e ensinamentos, mas elas começaram a chegar do instrutor do mundo, o Senhor Maitreya, o Cristo. Haverá sempre pessoas que acreditarão ardentemente em tais comunicações. E um cavalheiro na loja ficou tão impressionado que pagou a impressão e circulação dessas mensagens. O resultado final foi, como de muitos casos similares que eu conheci. 2 anos mais tarde, eu estava outra vez em sua vizinhança e perguntei por ela. Você não sabia? Disseram-me os membros. Tivemos que recolhê-la a uma casa para doentes mentais. Tive conhecimento de um caso semelhante que ocorreu na América. Ela era membro de uma escola esotérica e deveria saber melhor. Tinha desenvolvido a escrita mediúnica e assim se abriu para influências do plano astral. E as mais nocivas e piores forças estão mais próximas do plano físico, e ficou completamente sob o controle delas. Seu sono era inteiramente impedido, e ela foi forçada a praticar toda espécie de ações extravagantes. Felizmente era uma mulher de um caráter forte e corajoso. Curei-a por meios que me eram dados intuitivamente, mas que aqui não descreverei. Toda advertência é pouca no sentido de alertar os meus leitores para que se abstenham de tais práticas e de que não se entreguem a nenhuma influência vinda de fora. Que o mestre os use dessa maneira é bastante improvável. O mestre chama isso de misticismo mal guiado e mal dirigido. Para repelir influências pequenas e indesejáveis, são bastante poderosos 2 mantras pequenos. A palavra sagrada, o nome do inefável no Oriente, e a antiga fórmula em nome do Pai, e etc. no Ocidente.
Não é desejável a curiosidade persistente sobre o trabalho dos irmãos das trevas. Nós, em geral, não somos bastante grandes para atrair a atenção deles. Mas, falando de maneira genérica, se lhes for possível semear desconfianças, desespero, desarmonia entre nós, eles certamente o farão. Os discípulos do Mestre, diz, são semelhantes aos dedos da mão. O que afetará um afetará a todos. Onde um tem sucesso, todos têm. Predominam o amor e uma total cooperação amigável. Isso não é fácil para pessoas egoístas e, portanto, com complexo de inferioridade, mas é necessário e mesmo ser atingido, sendo a verdadeira proteção contra os assaltos dos irmãos das trevas. Mesmo a eles não devemos temer ou odiar, pois eles são parte reconhecida e necessária da economia da natureza. Os irmãos nunca dão prova de seus poderes ou de suas existências. Sinet estava ansioso para que o mestre fizesse um milagre semelhante, fazendo aparecer uma cópia do jornal editado por ele, Sinet, em Londres, no mesmo dia de sua publicação na Índia. Ele achava que a metade de Londres se converteria. O mestre não consentiu, dizendo que isso era impensável. Ele explicou a Sinet que não somente seria fútil no presente estágio da evolução do mundo, mas que com o correr do tempo, o mundo mudaria de atitude e iria desacreditá-lo. Você nos censura por nosso grande segredo, escreve ele. Contudo, conhecemos alguma coisa da natureza humana, pois a experiência de longos séculos ou antes, idades, nos ensinou que enquanto a ciência tiver qualquer coisa a aprender e uma sombra de dogmatismo religioso restar nos corações das multidões, os preconceitos do mundo deverão ser vencidos passo a passo sem pressa. A exibição de poderes anormais nunca acabou por convencer ninguém, e é contra as leis da fraternidade assim proceder. Muitos dos arhates de Buda desenvolveram poderes supernormais, mas ele nunca lhes permitiu exibi-los. Conheci pessoalmente 2 pessoas que estiveram naquele piquenique em que HPB produziu fenomenicamente um 13º pires e uma xícara, indistinguíveis dos outros 12. Eles podem ser vistos ainda hoje em Adiar. Mas alguns de meus informantes ficam impressionados? Absolutamente não. Ambos disseram-me que HPB sabia o que aconteceria e enviou antes alguém para que enterrasse a xícara e o pires onde foram mais tarde encontrados. Não é a mesma verdade da história bíblica de Lázaro? Quando o homem rico no inferno pediu que Lázaro fosse enviado do seio de Abraão para advertir aos seus irmãos sobreviventes, Abraão replicou: nenhum deles será persuadido, mesmo por alguém erguido dos mortos. Lucas 16:31. Ouvi dizer que a HPB foi permitido exibir alguns poderes menores para chamar a atenção para o movimento que estava começando.
É contra suas leis para os adeptos usarem quaisquer de seus poderes divinos em seu próprio benefício, mesmo para salvar sua vida. Mais uma vez, isto está acentuado na Bíblia pela zombaria dos sacerdotes. Ele salvou outros, a si mesmo não pôde salvar. Mateus 27, 42. Esta lei mostra-se também no divertido episódio envolvendo cartas de Sinet e a cabra. Perguntei uma vez a Charles Webster de Bitter como Sinet transmitia suas cartas ao mestre. Tinha o mestre um endereço postal? Charles Webster de Bitter disse que o mestre tinha um Shela que era bibliotecário do Marajá de Caxemir. Ele enviava as cartas aos cuidados desse homem e, quando oportuno, eram enviadas por mensageiro ao Tibete, algumas vezes acumulando-se diversas. O mestre escreve: sua carta, incluindo a de CCM, foi recebida por mim na manhã seguinte da data que você a entregou ao homem pequeno. Quando fui notificado de sua chegada, eu estava cruzando o grande pátio interior do mosteiro, curvando-me ao ouvir a voz do lama Donde Rubi Gyatso, e não tive tempo de ler seu comentário. Tempo de ler seu conteúdo. Assim, depois de abrir maquinalmente o grosso pacote, tive a intenção de colocá-lo na minha bolsa de viagem, que uso a tiracolo. Na verdade, porém, o pacote caiu no chão, e como eu havia aberto o envelope, tanto ele quanto as cartas foram parar no chão. Eu já tinha chegado à escada quando ouvi a voz de um jovem Shilong chamando de uma janela. Virando-me, compreendi a situação num relance. De outra maneira, sua carta nunca seria lida por mim, pois vi uma venerável cabra velha no ato de fazer a sua refeição matutina com ela. A criatura já tinha devorado parte da carta de CCM e estava preparando-se pensativamente para dar uma mordida na sua, mais delicada e fácil de ser mastigada com seus velhos dentes, do que o papel e envelope rudes da carta de seu correspondente. Salvei o que restou em um instante, apesar do desgosto e da oposição do animal. Mas o que restou foi pouco. O envelope com que seu timbre quase desaparecera, o conteúdo das cartas tornara-se ilegível para encurtar. Fiquei perplexo com a visão do desastre. Agora você sabe porque eu me senti embaraçado. Eu não tinha o direito de restaurar o que fora destruído. Eu já tinha resolvido humildemente obter do Chohan um privilégio excepcional nessa terrível emergência. Quando vi diante de mim sua santa face com seu olhar cintilando de uma maneira incomum, e ouvi sua voz: por que quebrar a regra? Farei isso eu mesmo. Ele restaurou as partes que faltavam e o fez habilmente, como você vê, e transformou um envelope amassado e rasgado, muito danificado, em um novo com selo e tudo.
Agora eu sei que grande poder teria de ser usado para uma restauração como essa. Por isso agradeci a cabra de todo o coração, e para mostrar minha gratidão, reforcei o que restava de dentes em sua boca, e restabeleci os restantes dentes dilapidados em seus encaixes, de modo que ela possa mastigar alimentos mais duros que cartas inglesas, por muitos anos vindouros. Irmão Heitor, Oi? quer que alguém continue? Não, dá para continuar. Esse relato mostra também um senso de humor que nenhum adepto deixa de ter. O mestre de sabedoria jamais guarda nenhum ressentimento em relação a qualquer pessoa ou acontecimento. O mestre escreve: meus votos de arhat foram pronunciados, e eu não posso nem procurar vingança, nem ajudar outros a obter. Diz ele que a vingança é profana, mas que eles têm o direito de defender qualquer pessoa injustamente acusada. Os irmãos são as pessoas mais gratas do mundo. O mestre Kuthumi fala calorosamente a Sinet sobre o impulso que você tem dado pessoalmente à causa que amamos. Provavelmente ficará claro a todos os que pensam profundamente que a gratidão é uma qualidade pertencente a um estágio bastante avançado da evolução. Assim, frequentemente, uma pessoa primitiva não tem essa qualidade. Ela tomará compaixão ou bondade como um sinal de fraqueza. O mestre é também perfeitamente leal a outro membro da fraternidade, às leis de seu mundo e à palavra dada. Ele escreve assim: detesto prometer aquilo que por diversas razões não possa cumprir. E diz mais uma vez: não me atrevo a prometer, pois nunca deixo de cumprir minha palavra. E uma vez que o mestre tenha tomado alguém como seu discípulo, nunca, daí em diante, em qualquer circunstância, o abandonará. Esse discípulo pode se afastar por muitas vidas, mas o pensamento do mestre sempre o seguirá, até o dia em que, com dor e gritos desesperados de seu eu inferior abandonado, ele voltará. Luz do caminho. Mas junto a essa lealdade perfeita está uma completa liberdade de julgamento individual. Annie Besant disse-nos certa vez que um adepto é verdadeiramente muito mais ele próprio do que um de nós o é. O mestre é inteiramente ele mesmo e não teme dizer o que na verdade pensa. Disse-nos ela também que se pudéssemos assistir a uma reunião da fraternidade, ficaríamos pasmos com a diferença de opinião e ponto de vista dos diversos membros. Em suas conferências, os membros mais jovens falam primeiro. Apesar de suas divergências, talvez grandes de opinião, uma vez que o plano de trabalho é decidido, todos lealmente cooperam, mesmo que não tenham considerado o melhor. Isto aconteceu quando, em uma de suas reuniões, que disse ocorrem regularmente a cada 7 anos, o mestre Kuthumi, apoiado pelo mestre Moria, quis fazer algo especial para iluminar as trevas do Ocidente.
Nessa reunião, muitos dos irmãos sentiam que o tempo não estava ainda maduro. E diz-nos HPB, um dos mais convictos dessa opinião, era um mestre inglês que em sua vida passada tinha sido um juiz da alta corte. O mestre Kuthumi escreve: meu irmão e eu somos os únicos na fraternidade, empenhados na disseminação de nossa doutrina. E diz também que nenhum de nossos irmãos colegas, exceto Moria, irá ajudar-me nesse trabalho. Nem mesmo nosso semi-europeu irmão grego, o mestre Hilarion. Diz novamente que o trabalho é mais difícil sendo eu um único trabalhador no campo. Entretanto, escreve o mestre Moria, foi dado consentimento para a tentativa. Ficou estipulado, porém, que a experiência seria feita independentemente de nossa direção pessoal, que não haveria de nossa parte interferência normal. Assim estabelecido, encontramos na América o homem mais indicado como dirigente, um homem de grande coragem moral, sem egoísmo e dotado de outras boas qualidades. Ele estava longe de ser o melhor, mas era o melhor que se poderia obter. Tinha o karma necessário. Com ele associamos uma mulher e dons excepcionais e admiráveis. O corpo mais sensitivo que havia nascido no mundo todo nos últimos 200 anos. Combinados com estes dons, ela possuía fortes defeitos pessoais, mas exatamente como era, não havia ninguém mais indicado para esse trabalho. Nós a enviamos para a América, fizemos com que eles se encontrassem e começou a tentativa. Desde o princípio foi-lhes dado a entender que a continuação estava inteiramente ao encargo deles, e ambos se ofereceram para a experiência, como soldados que se apresentam como voluntários para uma causa desesperada. O universo é o resultado da inflexível lei. Toda a natureza obedece a essas leis básicas, e o mundo super-humano é também obediente e fiel. Somente o homem desobedece e, consequentemente, colhe dor. Ele tem este privilégio. Pode se tornar autoconsciente e automotivado. As leis da natureza são os verdadeiros mandamentos de Deus. HPB diz que elas são o registro da mente divina na matéria. Essa vontade é sempre feita no céu e um dia será feita na terra, para acabar com as dores e virá a bem-aventurança imortal. Texto maravilhoso. Nossa, fantástico. Quer comentar? Quer comentar um pouquinho para descansar um pouco as cordas vocais aqui? Esse texto, ele fala direto ao coração. Eu senti isso. Lucas, quer comentar? Conte. Seja bem-vindo. Boa noite. Melhorou. Tá melhor. Abre seu microfone.
Então, boa noite a todos, né? Estou melhor, Oi. sim. Eu já tirei o gesso, estou com uma bota ortopédica, ainda com dificuldade de andar, mas já estou saindo, já estou indo em banco, em supermercado. Está indo bem. Logo mais uns 20 dias, eu estou tirando a bota ortopédica também, né? Que Agora, bom. por enquanto, também estou fazendo fisioterapia, né? Mas está indo bem. Obrigado. Eu queria só comentar o seguinte, né? Sempre que na sociedade teosófica, nas lojas, a gente toca nesse assunto da mediunidade, do espiritismo, acaba saindo discussão, saindo briga, né? Porque o pessoal aqui no Brasil está tão ligado às sessões espíritas, médiuns, Chico Xavier e tudo mais, que é muito difícil conversar sobre esse tema, né? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. E também muitos desses espíritas que eu tenho conversado, certamente vocês também, né? Eles acabam nos relatando que, inclusive, que o próprio espiritismo de hoje em dia, né, atual, não é como era no tempo da Clara Code, de Blavatsky, de Leadbeater, né? Eles também mudaram, hoje são muito mais cuidadosos, praticam muito menos essa mediunidade, né? E principalmente de psicografia e outras coisas, né? Então, eles estão evoluindo junto conosco. Então, mas que sempre que a gente fala com pessoas, não os membros propriamente ditos da Sociedade Teosófica, mas os simpatizantes, principalmente, que nos visitam, né? É um tema meio complicado, né? Então, seria até muito bom indicar fazer a leitura desse livro para essas pessoas. É isso que eu gostaria de comentar. Obrigada, irmã. Lucas. Eu tenho dois comentários, né? O primeiro é relacionado ao que o Conte falou. Eu tenho alguns amigos que eles são bem dogmáticos, né? Um é espírita, o outro é da Umbanda, o outro é católico. E como eles veem que só a religião deles é a certa, né? Como esse dogma é muito implantado, e mesmo que apareçam essas verdades, né? Até mesmo se aparecessem fenômenos anormais dos mestres, eles ainda assim seguiriam os dogmas deles, né? Então, eu consigo ver isso hoje, pelo menos no meu círculo. E o segundo Uhum. comentário é que eu tô lendo A Voz do Silêncio e também já li a doutrina secreta e ver como essas outras passagens, né, esses outros livros, eles meio que se completam em relação ao ponto de vista, né? Então, o ponto de vista do Leadbeater, tem da Blavatsky, tem do Sinetti. Então, é muito legal como você encaixa tudo com a leitura de todos os livros. Eu achei bem interessante em relação a isso. Perfeito. Perfeito. Gratidão, Lucas. Heitor? É um capítulo extremamente interessante, né? Tem muitas informações lá que nos trazem profundas reflexões, né? E o que a gente também pode acrescentar, além desse aspecto relacionado à própria mediunidade, são as leis pertinentes aí no universo, né? A gente sabe da lei de causa e efeito, que é a lei do karma, e que nós sabemos também que ditos aí muitos grupos esotéricos aí atribuem também a ideia de queima kármica, né? Aquele karma que você pode queimar, que você pode
destruir, inclusive karma passado, e que realmente nós podemos perceber que uma vez o leite derramado não há como recuperar. Então, os mestres são muito bem claros nesse aspecto. Eles realmente aconselham e não ordenam a ninguém, porque eles sabem que existe uma lei e mesmo até mesmo diante dos grandes adeptos, essa lei ainda é muito fortemente presente na vida dos grandes Mahatmas e também em relação à própria humanidade, né? Então nós devemos perceber claramente e usar de sabedoria o nosso próprio discernimento para fazer aí boas escolhas, né? Então, em relação a todo tipo de mensagem, comunicação, eu acho que nós devemos usar o crivo de nosso discernimento, e ele é um ponto importante para que nós possamos, de fato, usar realmente aquela espada, né, do discernimento, saber discernir, separar o que é verdadeiro do falso, né? Então, muitas das vezes nós temos que realmente questionar essas questões, como nós vemos aí até nesse capítulo. Na época até da Blavatsky, a coisa estava tão ampla, essas comunicações, que os mestres de fato tinham que intervir e trazer certas palavras secretas, né? Como nós temos aí na Rosa Cruz, na maçonaria, aquelas palavras de paz e tudo mais, que haviam de ser passados aos seus chelas, aos seus discípulos ali, né? Tamanha divulgação, tamanha expressividade que havia dessas presenças que se diziam que eram os Mahatmas, né? Então é algo que é um livro excepcional. Esse capítulo ele foi bem expressivo para que nós possamos de fato aí levar uma profunda reflexão nesses ensinamentos. Obrigado, meus irmãos. Quer falar de novo? Lucas, Eu fiquei com uma dúvida referente a isso. Eu já estudei sobre alguns mantras que eles têm o objetivo de auxiliar no karma, né? Auxílio kármico. Como que isso então existem mantras para tudo, né? Mas é um campo muito delicado, Lucas. Você tem que conhecer bem, né, os textos sagrados, védicos, saber sânscrito, saber a fonética, se está correto com aquilo que você quer. E karma é uma coisa que não dá para ficar mexendo sem saber o que está fazendo, né? Sim, Fala aí, Heitor. sim. Está fechado, Heitor. O que a gente pode compreender sobre isso, meu querido irmão Lucas, é o seguinte: todos nós temos certas tendências, características que podem nos levar, muitas das vezes até por conta de um hábito, gerar, através de nossas ações, próprio karma propriamente dito. O que na verdade esses mantras podem auxiliar é mudar, modificar aí esse tipo de vibração que consiste em nós, para que nós possamos vibrarmos numa oitava mais elevada, né, e pararmos de atuar através de nossos atos, nossas tendências karmas que podem ser, né, ações no caso, que podem ser um tanto prejudiciais. Então eu compreendo dessa forma a questão relacionada na utilização da temática envolvendo mantra e karma, né? Então eu entendo nesse aspecto.
ela vai modificar certas tendências e que porventura vão gerar certas ações e muitas das vezes ações até danosas, né, nesse aspecto. No caso, muda a frequência vibratória, né? Então, você É. deixa de ficar criando Posso falar, esses irmão? karmas. Posso falar? Espera só um pouquinho, Carlos, quando tiver falar. Ah, desculpa. Voltamos. Bom, eu concordo plenamente com o que o Heitor disse, com o que você está dizendo também, Maria Aparecida. Mas eu me lembro que eu li, não saberia agora dizer a fonte, né? Que certa vez perguntaram para Blavatsky, né? Por que os mestres, se eles são tão poderosos, por que eles não param com as guerras e com todos os problemas que afligem a humanidade? E um deles, me parece que o Kutomi, o Moria, respondeu, disse, olha, é porque nós temos que obedecer à lei do karma. Os mestres não podem alterar a lei do karma. Então, nem eles. Então, para que servem os mantras, as preces, as orações, o arrependimento, tudo isso daí? Serve para a gente criar condições mais favoráveis de suportar o nosso karma e não de modificá-lo, não é? Então, tanto é que isso até na Igreja Católica, né? Aqueles pensadores mais claros da Igreja Católica, eles dizem, né? Você pede a Deus não para modificar o seu destino, mas para você aprender a suportá-lo. Então, eu acho que é bem isso. É isso que eu queria dizer. A própria Clara Freud fala durante o livro que uma vez que o karma já foi, né, desencadeado, não tem como você apagar. Ele está lá, né, está vibrando. O que você pode fazer é, com os mantras, atenuar no presente, mudar a frequência, né? Talvez até Isso. acelerar para que você consiga queimar aquele e não gere mais karmas. Aí com os mantras você Verdade. consegue. Servem para dar equilíbrio, para que a pessoa não gere mais karma. É É como verdade. as orações. Mas não apaga os anteriores. Não. O que pode ser feito é a transformação. É. Posso falar? Não, Antônio. Posso falar? Pode falar. Então, boa noite. A questão fazer um leve comentário sobre o tema anterior. O envolvimento dos espíritos em nossas vidas, ele sempre existiu, sempre existe. E não existe pelo menos o que eu penso, um local espiritual, material, ou material, é um só, né? Isso aí altera em nível de consciência, não é mesmo? Então, nessa época aí que ele comentou muito bem no livro, são épocas muito difíceis, né? As pessoas precisavam de algum tipo de consolo, tal como está acontecendo agora, né? Então, isso para consolar servia, mas os espíritos, eles sempre estão presentes nas nossas vidas. Não tentando deslocar um espírito, ao bel prazer, que isso pode ser muito perigoso, né? Agora, a questão do karma aí, que eu acho assim, é, fazer mantra, orações, tudo bem, são válidos, mas o que a gente, como diz a Bíblia, nós seremos julgados pelas nossas ações. Então, o que acontece? Às vezes, uma pessoa que age mais do que, às vezes, fica fazendo um mantra, que às vezes é muito perigoso, você pega esses roteirismos, fast food aí de final de semana na internet, você vê um monte, você fica ali, talvez, parado ali, vendo aquelas coisas, estudando, e o mundo pegando fogo aí, e tanta coisa precisando ser feita, né? Então, o que acontece? Se a gente tem um karma, se a gente consegue reconhecer um karma, trabalha na lei da compensação, né? Você, por exemplo, se você for fumante, você parou, você
tenta fazer uma campanha para que as pessoas não fumem. Se você colateralmente você tem algum parente, algum filho que usa droga ou que está doente, não é que usa droga, está doente nas drogas, né? Você pode fazer, ajudar uma instituição que cuida disso, ou trabalhar. Então, a ação, no meu entender, é muito importante, porque se a gente pega, fica dentro dos nossos quartos, fazendo mantras, fazendo isso, fazendo aquilo, e não sair a campo, tal como a Sociedade Teosófica faz, outros movimentos espirituais, inclusive o Espiritismo trabalha muito sobre isso aí, né, as causas sociais, as coisas todas, a gente fica nesse negócio falando, é importante a oração, o mantra, que faz para que a gente reforce, para que a gente possa sair a campo, né? Mas a teosofia não, de maneira alguma, mas agora algumas pseudo, pseudo alguma coisa aí, fica ensinando a fazer mantra, e tem gente que tira até proveito disso aí, vende curso, faz isso e aquilo, e o mundo está precisando aí, trabalhos voluntários, auxílio às próprias instituições religiosas, e tudo há muito o que fazer. As pessoas que ficam fazendo mantra, 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 aí, daqui a pouco estão tomando chauasta, tomando não sei o quê, tomando aquilo lá, e às vezes pode até é uma coisa assim, sabe? Uma escada rolante que só fica rodando, rodando, rodando e não vai a fundo. Então, eu falo para o jovem aí, se mesmo você que é jovem, você tem muita coisa para fazer, muita coisa, até nós também, né? Que somos os jovens mais rodados, pode dizer assim, né? Então é isso, eu acredito nisso, que a ação é muito importante. E ficar rezando, orando, fazendo mantra aí, saindo a campo, tal como Jesus saiu, data Gautama, etc. Obrigado, irmãos. Obrigado, Obrigado. obrigado, Antônio. Gratidão. Irmã Samira, Obrigado, irmãos e irmãs. gratidão. Bom, Irmã eu aconselho que vocês continuem lendo, porque na semana que vem teremos a continuação dos capítulos. Quarta-feira de cinza tem? Vamos ter. Quarta-feira de cinza para quem pula carnaval. Bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. Então, nós teremos o ritual de curas e a continuação do 7º capítulo do livro. E a Juliana Aracá, que vai ficar para o dia Dia 26, né? 26 de março. Vai ser a última palestra do mês de março. Então, tá certo, irmãos. Vamos encerrar com o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilha em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz. Que todos tenham paz, que todos sejam felizes, que todos tenham paz e que todos sejam muito, muito felizes. Om Shanti, Shanti, Shanti. Gratidão, gratidão, gratidão.